Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um projeto que a gente tenta tirar do papel faz um tempo já, mas dessa vez saiu. E o nosso objetivo aqui é fazer que vocês cresçam e se profissionalizem nessa área de venda ao governo. E a gente resolveu intitular o programa como Iniciando na Prática, porque, na verdade, todos aqui estão iniciando, ninguém tem uma grande experiência, a galera tá batalhando aí no início, e o na prática é porque eu vou, entre aspas, forçar vocês a atuarem na prática, né? A gente sabe aquela pirâmide de aprendizado, que é a gente aprende um pouco lendo, um pouco mais ouvindo, um pouco mais praticando e um pouco mais ensinando. Então, a leitura e a audição vocês já têm aí bastante dos cursos, do YouTube e do que a gente conversa diariamente aí nos grupos paralelos. E aqui a gente vai tentar colocar um pouco de prática no dia a dia de vocês, além do que vocês já fazem, né? E vocês vão perceber também que vão acabar tendo que, entre aspas, ensinar isso. Então, a gente vai tentar levar esse aprendizado ao máximo. O que a gente vai falar hoje? Em todas as nossas apresentações ou encontro, eu vou tentar ao máximo respeitar o tempo de vocês e o meu também. Na verdade, meu dia acabou, era 6 e pouco, 6h10, 6h20, não sei. Então, eu só tomei um banho, comi um caqui, bebi uma água e vim aqui para falar com vocês. Então, eu acho que o dia de vocês também seja bastante cheio, até porque trabalhar com licitação não é algo simples, é uma novidade a cada dia, e aí eu respeito também esse tempo de vocês. Como é que a gente vai trabalhar? Eu vou fazer uma apresentação minha, para vocês saberem quem está falando com vocês, vou explicar para vocês o que é o programa, o que vocês podem esperar dessa mentoria, vou mostrar para vocês um pouco de como a gente trabalha. Vou pedir para vocês se apresentarem, caso não queiram, eu vou falar um pouco de vocês, pelo que a gente já conversou até antes de entrar na mentoria, que, por incrível que pareça, apesar de poucas pessoas, a gente selecionou quem ia entrar, teve gente que a gente não aceitou porque não tinha o perfil do grupo ou o perfil de pessoas que a gente espera trabalhar. O item 6, conhecendo a sua empresa, na verdade, é você mesmo conhecendo a sua empresa ou a empresa que você atua. E, por fim, a atividade deverzinho de casa que eu vou deixar, que vai ser importante para a nossa caminhada aí. Quem eu sou, né? Eu sou engenheiro de produção, eu sou mestre em engenharia de produção e não sou advogado. Mas acabou que a vida me levou para a licitação desde muito tempo. Eu me formei em 2006. Em 2007, eu já entrei para trabalhar não diretamente com licitação, mas na gestão de projetos voltados para a área de licitação. E em 2009, eu fui chamado para trabalhar diretamente com licitação. Não sabia muito bem onde estava me metendo, mas acabou que deu certo. Foi uma experiência boa. Então, eu comecei a trabalhar diretamente com gestão de contratos. Eu conheci já o final do processo, né, que é a gestão do contrato. E aí a gente fazia acompanhamento de entrega de dutos flexíveis, trabalhava com engenharia submarina, né? É algo bastante complexo, não dá para aprender rápido, assim, então foram 2 anos aprendendo o tempo todo. E aí aqui foi importante para mim, porque eu tive o primeiro contato com as falas das contratadas, entendeu? De grandes empresas, como elas lidam com contratos. Esse foi um grande aprendizado nessa época. Eu tinha que responder pedidos das contratadas e eu tinha que entender aonde que aquilo se encaixava dentro do contrato. Depois eu fui trabalhar diretamente apoiando comissões de licitação. Então, na prática, eu atuava como comissão.
porque a gente analisava as perguntas e respostas de circulares. Circulares são os pedidos de esclarecimentos que são feitos no Comprasnet. É isso. São perguntas que as contratadas fazem e a gente elaborava as respostas. As respostas técnicas vinham da área técnica e as respostas relacionadas à licitação a gente tinha que fazer. E por que isso é importante, né? O que tem de diferencial nisso? Desde esse momento, a gente consegue perceber que uma pergunta que aparentemente é simples e ingênua, na verdade, ela muda o rumo de uma licitação, porque a gente, se não sabe, deveríamos saber que toda pergunta e resposta ela é vinculante ao edital, ou seja, ela faz parte do processo de licitação. Então, se o edital está escrito de uma forma, a gente faz uma pergunta e, obviamente, tem uma resposta, aquela resposta passa a fazer parte do processo. Então, se eu digo alguma coisa nova ou diferente, incluo uma regra ou tiro alguma regra, está valendo aquilo ali, a partir daquele momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que perguntar e prestar muita atenção nas respostas dos órgãos. Isso é de extrema importância, na verdade. Foi importante também por conta da negociação com os fornecedores. Eu participei de diversas negociações, que lá no Comprasnet o pregoeiro pergunta: pode dar um desconto? Essa é a negociação, é a fase de negociação que a gente costuma ver para produtos e serviços simples. Mas quando os produtos e serviços são mais complexos, não é uma simples pergunta de você pode dar um desconto de 2%? Isso não existe. O cara vai te chamar para uma reunião, vai abrir teu preço, você vai ter que explicar tudo que está dentro do seu preço e ele vai apontar uma linha dentro do teu preço e vai falar: isso aqui está exorbitante. E você vai ter que saber dizer que não está, que aquele ali é teu custo e tal. E se você simplesmente acatar, lá na frente você pode não ter um recebimento que você está esperando. E o pior, quem negocia com você aqui, você como fornecedor, quem está negociando, que é a comissão, ela não é ela que gerencia o contrato. Então, ela só recebe a regra pronta. Você participou de todo o processo, então você sabe o que foi cortado do teu preço e o que não foi, entendeu? Então, além de tudo, fica uma comunicação desconexa. Por isso é que é muito importante ter tido essa experiência de negociação. Acompanhamento de visitas técnicas também são para serviços um pouco mais complexos, mais para serviços e obras de engenharia. Para quem nunca viu isso daí, visita técnica é um recurso utilizado para formar o preço. Por exemplo, eu falo que preciso reformar o escritório aqui de casa. Não adianta eu dar só a metragem, porque ninguém sabe como é que tem que subir com os equipamentos aqui, que horas o prédio funciona, como é que está a parede, se vai precisar lixar, se não vai. E assim, nem tudo isso vem escrito no edital. É preciso a pessoa vir aqui, o profissional vir aqui olhar e falar: não, isso aqui eu consigo fazer em tanto tempo. Isso é importantíssimo, porque o meu exemplo do escritório é simples, mas, na verdade, quando a gente fala de uma obra grande, tem escavação, pode ter coisa embaixo da terra que você não sabe o que é, pode ter tubulação, pode ter coisa elétrica, pode ter fibra ótica. E se isso tudo não for previsto antes, vai ficar por conta do fornecedor. A importância disso tudo aqui que a gente está falando é que a fase de licitação ela é importante e ela influencia diretamente em toda a execução do contrato. Então, não é um simples toma lá da cá, pegar um preço na internet e revender. A gente tem que entender isso, tá? A gente tem que entender qual é a complexidade da coisa. Se é simples, vamos tratar como simples. Se é complexo, vamos tratar como complexo. E ainda naquela época fazia análise da documentação de habilitação. Então, o que o pregoeiro faz, eu fazia lá naquela época. E naquela época era presencial. Então, a gente olhava página por página, lia os contratos não, desculpa, os contratos sociais. Era um trabalhinho, demorava um tempinho para fazer, mas foi gratificante. Depois dessa fase aí, eu passei, dentro da Petrobras, a atuar na gestão de contratos diretamente.
E aí eu lidava com pleitos das contratadas diretamente e depois atuando como consultor de contratação e gestão contratual. Aí o que é isso? Aqui foi quando eu tive uma visão bastante ampliada do processo, porque eu comecei internamente na Petrobras, quando tem as contratações, obviamente existem diversos pregoeiros e diversas comissões de licitação. E aí eles podem ter dúvidas. E aí essas dúvidas vão para a gerência onde eu trabalho. E aí eu comecei inicialmente como um técnico e atualmente eu gerencio uma equipe com 4 pessoas que me apoia fazendo essas análises. E a gente analisa baseado nos procedimentos da Petrobras e na legislação vigente. Quando foge, a gente utiliza, quando foge desses documentos, eu não consigo responder com esses documentos, aí a gente aciona o jurídico. E aí, aqui fora, na empresa que a gente montou, a gente faz dessa forma. Então, condução de contratação, de gestão contratual, eu consigo conduzir conforme a legislação e conforme os nossos procedimentos internos aqui. E quando começa a fugir, eu aciono a Rita aí, e aí ela faz a análise, e aí por isso é tão importante uma assessoria jurídica, apesar de não ser obrigatória. Mas seria muita ingenuidade nossa imaginar que tocar uma venda para o governo, ou seja, um processo que é baseado em legislação que a gente, sem um advogado, consiga atuar de forma plena. Seria ingenuidade da nossa parte. Mas a gente tem que não precisa do advogado para tudo, vocês não precisam ficar travados porque não são advogados ou porque não têm assessoria jurídica, mas saiba que se vocês precisarem recorrer, é completamente normal. Isso acontece dentro de empresas do tamanho da Petrobras. Quem atua nessas áreas não é advogado. Só que quando aperta, a gente chama o jurídico, porque é o que tem que ser feito, tá bom? E aí a Rita trabalha comigo desde 2013. Ela já tem, acho que 35 anos de experiência com licitação, que é mais que a idade de que a maioria aqui. E aí ela tem um conhecimento vasto, ela é daquelas pessoas introspectivas que observam e que, quando falam, traz observações que a gente nem estava imaginando, nem estava pensando. Ontem a gente vivenciou isso, eu e o Gabriel. Passamos a tarde inteira discutindo uma coisa, pensando em diversas formas de atuar. A Rita estava em reunião fora. No final do dia, ela chegou, a gente teve uma reuniãozinha rápida de meia hora. Ela trouxe à luz uma solução que a gente ficou a tarde toda pensando e não conseguiu resolver. E agora está resolvido. É para isso que serve outros pontos de vista, é para isso que serve uma assessoria jurídica. E trabalhar com a Rita é muito satisfatório. A nossa ideia é que vocês saiam daqui sabendo como trabalhar com licitação de forma eficiente. Tá? Aqui a gente não vai dar todos os... Não vai ter nem tempo, né? São 8 encontros durante 10 semanas. Seria a inocência da nossa parte dizer que vai ensinar licitação para vocês. Mas nesse período, com certeza, dá para trazer vocês para um outro campo, um outro mundo, onde vocês possam enxergar o processo de licitação, o processo de venda ao governo com mais maldade, com mais maturidade, entendeu? Porque na teoria, licitar é muito simples, porque tem uma lei que diz como deve ser feito e a gente vê muita facilidade na internet. Então, a gente, de fato, acaba passando por isso. Eu não julgo ninguém por isso, porque, de fato, é muito simples quando a gente vê. Na verdade, em 2009, quando eu fui trabalhar lá como comissão de licitação, eu trabalhava montando contrato, montando editais, e basicamente meu trabalho era Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu subestimei trabalhar com licitação. Eu falei, pô, isso é mole, é só copiar e colar, trocar o CNPJ aqui, vida que segue. Só que, para minha surpresa, a cada licitação, e eu não estou exagerando, a cada licitação tem uma história diferente para contar, tem um ponto de vista diferente que alguém traz, tem alguma jurisprudência que aparece,
Então, é bom que a gente saiba que trabalhar com licitação é, sim, seguir o regramento, que hoje ainda é 8666 para venda para o governo, mas está vindo aí a nova lei, né? E, e que, apesar disso, por exemplo, esse curso não muda, porque o que eu vou ensinar para vocês é, vocês têm que se basear na lei, mas vocês têm que saber fazer a leitura da coisa, porque além da lei estritamente lei, existem outras coisas que estão no entorno da lei que mudam o resultado de uma licitação. E não adianta espernear, não adianta ficar revoltado, não adianta postar textão no Instagram, porque assim é a lei. Então a gente tem só que entender como que isso funciona e usar isso a nosso favor, entendeu? E é isso que eu quero que vocês aprendam com esse programa. Então, é um programa criado para mostrar mentorados um caminho eficiente para realizar vendas para o governo. E aí, qual é o ganho, né, de se vender eficientemente? Para que eu estou mostrando para vocês um caminho eficiente? Primeiro, que vai te dar maior segurança para você executar o seu lucro. O que é isso? Te dar maior segurança para executar o seu lucro. Quando a gente vê um edital, se eu entrar aqui no Comprasnet, na Petronet, ou qualquer outro portal, e pegar um edital, eu vou olhar o que o governo quer, vai estar lá, sei lá, 1.000 rolos de papel higiênico. E aí eu vou e faço a minha conta aqui no meu escritório. 1.000 rolos, eu boto 20%, boto R$ 1.000 de frete, vou vender a tanto. E aí a gente sabe que na hora que a coisa acontece, muitas vezes o final da história é diferente do que a gente planejou. E aí, por que isso aconteceu? Na verdade, aconteceu porque a gente não tratou o processo de forma eficiente, entendeu? A gente não conseguiu, a gente não tem segurança para executar o lucro que a gente planejou. E aí são essas nuances que a gente vai trazer à tona aqui para que vocês consigam ter mais segurança para executar o que se planeja. Evitar multas, sanções e atrasos em pagamento. Parece simples, mas são coisas que acontecem corriqueiramente, ou seja, diariamente se multa, diariamente se recebe sanção e diariamente existem atrasos em pagamento. Vou começar de trás para frente. O atraso em pagamento a gente consegue ver que muitas vezes não é nem culpa nossa, é do próprio órgão, falta de organização, é um planejamento orçamentário que não está aprovado ainda, mas existe a culpa que é do fornecedor também, porque a gente sabe que tem que manter toda a documentação que foi exigida lá na licitação durante todo o contrato, porque isso é que vai ser exigido a cada pagamento. Então, para quem não sabia, fiquem sabendo. Não é para manter a documentação em dia ou legal, ok, tudo ok, somente para o dia do pregão. Ela tem que se manter ok, porque se na hora do pagamento for verificada alguma certidão que não está vencida, que não está negativa, ou seja, você está positivado em débito, você não recebe, porque tem um artigo que fala isso, porque a gente não pode, os órgãos não podem pagar empresas que estão devendo os impostos que financiam a Seguridade Social. E esses impostos são vários. Então, o atraso em pagamento não é só culpa do órgão. A gente também tem culpa nisso, tem que ficar presente para esse tipo de controle. Sanções e multas. Todos aqui somos ou MEI ou ME que acabaram de se formar. No nosso planejamento, se a gente estiver atuando de forma mais profissional, a gente vou fazer um planejamento simples aqui. Uma licitação por dia. A gente vai participar de uma licitação por dia para alcançar um certo resultado financeiro. Se eu recebo uma sanção de ficar 2 semanas, por exemplo, sem licitar, eu acabei de embolar aí, de atrasar o meu planejamento em 10 dias. Para uma pequena empresa, 10 dias é 1/3 do que ela está esperando receber, que é muita coisa. Tira agora 33% do seu salário. Entendeu? É muita coisa. Então, tem que ficar atento, sim, para as sanções. E multa é corte na veia. Você está esperando tanto, vem tanto menos 10%, menos R$ 200, menos R$ 300, porque isso é a multa. E isso vem através da análise do edital e da participação no processo. Não é deliberado
do órgão. É uma coisa que está escrita previamente. Então, a gente tem que saber ler o que está escrito previamente. Aí vai esses dois últimos tópicos: conhecer o objeto do contrato, identificar os limites da fiscalização e saber pleitear eficientemente. Talvez vocês ainda não vislumbrem isso, não percebam isso, porque como a gente veio ele fala muito de venda de produto, venda, ou seja, você compra, revende e acabou. Mas como a gente pode trabalhar com prestação de serviço para algum cliente nosso, ou a gente resolver trabalhar com prestação de serviço, esses dois últimos tópicos aí são extremamente importantes. Você identificar o limite da fiscalização é importante porque é muito comum a fiscalização. Vocês entendem fiscalização? É gerente de contrato e fiscal de contrato. Eles lidam com a gente diariamente no contrato. E aí eles pedem coisas do tipo: já que você está aqui, faz esse outro servicinho aí, depois a gente vê como é que paga. Isso aí ele está ultrapassando o limite. E a maioria das pessoas faz. E a maioria das pessoas fica no prejuízo, porque não tem como comprovar aquilo. Então, eu acho que o Bruno está num outro grupo que eu também estou, que é de assessor. Tem um rapaz lá, eu já conversei com ele no privado, ele é advogado e ele se meteu a gerenciar contratos de engenharia. É triste de ver, ele pede ajuda constantemente, porque o que acontece? Ele não tem as nuances de engenharia. Então, passa batido quando ele está participando da licitação para a empresa dele. E aí, na hora de executar, o cara pede, o órgão pede para ele, né, para a empresa faz, e depois ele simplesmente não consegue receber. E aí fica com várias medições presas. Então, volta lá no primeiro tópico. Maior segurança para executar o lucro. Se ele tivesse participado do processo ciente de tudo, o lucro que ele planejou poderia estar sendo executado, mas não está, porque a coisa simplesmente não acontece. Eu posso trazer aqui diversos exemplos, porque eu trabalhei com engenharia durante muito tempo, mas eu acho legal ter acontecido isso num grupo com gente aqui da mentoria. Vocês podem ver que a coisa de fato acontece, esses problemas de fato acontecem. E tem muita pergunta que parece ali muito simples, mas assim, é falha, né, nesse momento aqui, é falha na análise do edital. Teve uma menina que fez uma pergunta lá no nosso grupo, não no nosso grupo de mentoria, nesse grupo que o Bruno está também. A prefeitura pediu para ela ficar mais um mês trabalhando, era um serviço contínuo lá de fornecimento de sinal de internet. Pediu para ficar mais um mês, porque ia trocar o prefeito e tal, e aí ajeitava o contrato depois. A gente já está em março, a menina não consegue nem pedir, nem cobrar, porque não tem mais para quem cobrar. O contrato acabou, não tem mais fiscal, não tem mais gerente. O cara que prometeu isso a ela não está mais lá, e aí? E aí que ela vai perder esse mês, dificilmente vai conseguir. Entendeu? Então, isso tudo vem daqui, de você analisar a coisa desde o início. E aí, o que é o programa de mentoria? É isso, é para mostrar para vocês que existe um outro mundo. Ah, você só está trazendo tragédia? Não, eu só estou mostrando para vocês o que vocês devem olhar para não virar uma tragédia, entendeu? Para a gente conseguir trabalhar de forma mais segura possível. E aí tem esse lembretezinho aqui. Lembre-se que estamos falando de licitação e não de cotações. Então, a nossa ideia aqui é crescer. Vocês já participam de cotação de forma contínua, né? Diariamente a gente conversa. Ontem eu conversando com a Denise, ela falou: vou participar de uma cotação às 4 e outra às 5. O Bruno participa o tempo todo. Então, de cotação, vocês estão bem escolados. Mas licitação, eu gostaria, né, que no final do programa vocês conseguissem enxergar coisas que não são claras, né, que dependem de experiência e de conhecimento para ver. Tá? Então, o que esperar da mentoria? Primeiro, eu quero que no final do programa vocês saibam que que vender para o governo não é
revenda de internet. Tipo, não é você ter um emprego fixo como qualquer outra coisa e aí no final de semana você olhar umas cotações, pesquisar fornecedor na internet, revender, trabalhar durante a semana, no final de semana fazer isso de novo. Não é assim. Ah, José, mas eu conheço alguém que fez assim. Tudo bem, só que a gente está falando aqui de consistência, de criar um negócio. E uma pessoa que faz dessa forma não vai criar um negócio assim. Isso é categórico. Ela vai ganhar uma ou outra cotação, vai ganhar aqui 500, R$ 1.000 aqui, ali, aqui, mas não vai conseguir desenvolver um negócio. Não vai conseguir nunca participar de um pregão. Primeiro problema que ela tiver, ela vai dever tudo. Eu quero que vocês consigam enxergar, desculpa, consigam enxergar as falsas oportunidades. Um exemplo que eu trago aqui de falsa oportunidade é você, como MEI, receber a oportunidade aí de fazer uma venda direta para o governo de 20 notebooks. Acho que no grupo teve isso ontem. Uma compra direta de 20 notebooks, que a configuração deles é tal que cada um não sai a menos de R$ 4.000. E aí 20 vezes 4 é 80 mil. E aí eu já lembro a vocês, porque a gente só olha o ganho, quanto a gente pode ganhar com isso, né? Só que eu lembro a vocês que se vocês ficarem devendo ao fornecedor, se o governo atrasar, se tudo isso acontecer, como vocês são MEIs, a dívida é cobrada no patrimônio de vocês. Então, se vocês têm uma casa que ficou de herança, tem um carro que vocês pagam, tem o apartamento que foi financiado, se errar num processo desse, pode ser executado e você perde essas coisas. Então, sim, é muito perigoso. É você entender isso, entendeu? O que esperar da mentoria? É isso, é você sair daqui sabendo avaliar uma oportunidade dessa. Eu falar, não vou me meter nisso daí. Se você quer ganhar uma parte, arruma uma microempresa, que o cara que seja limitada ou que não seja empresário individual, e aí vai lá, faz a venda com ele, ganha teu percentual, aproveita a oportunidade de forma responsável. Não é colocar bens da família de vocês em risco por conta de uma oportunidade, entre aspas, de uma oportunidade. É saber avaliar esse tipo de coisa. Fazer com que fazer o mentorado perceber que existem inúmeras formas de ganhar dinheiro por meio das licitações. E todas elas passam pelo conhecimento eficiente de licitar. O que eu quero dizer com isso? É que, quando a gente fala em venda para o governo, a gente pode, depende do ponto de vista que você olhe, você pode ganhar dinheiro em diversas etapas desse processo. Só que todas elas dependem de você entender o que é vender para o governo de forma eficiente. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos. Vender pela própria empresa. Esse é o mais óbvio. Se você quer vender para o governo, você tem que saber vender de forma eficiente. Se você vai assessorar empresas, que é o que a gente faz aqui, você precisa saber trabalhar, licitar de forma eficiente para não trazer prejuízo para outra empresa. Obviamente, se ele tomar prejuízo, ele vai cobrar de você. Se você vai trabalhar só com assessoria jurídica, você tem que saber para explicar para o seu cliente e saber como defendê-lo de qualquer situação. Analista de licitação, CLT, a gente tem visto bastante oportunidades nesse sentido. Obviamente, não preciso nem falar, né? Você precisa saber identificar os riscos e as oportunidades para trabalhar de forma eficiente. E aí, todas essas outras áreas, contabilidade, advocacia tributarista, logística, gestão, representação em vendas, tudo isso é importante você saber. Você pode ganhar dinheiro com todas essas matérias com licitação, só que para você ganhar dinheiro com isso, você tem que saber como tratar o processo de forma eficiente. Senão você vai estar trazendo prejuízo para o seu cliente, que vai rebater em você ou diretamente para você. Tá? Então, isso tem que ficar claro. E a gente consegue, se olhar, eu trabalho com logística. Se você trabalha com logística, você tem que saber o prazo de entrega que aquele edital está pedindo, você tem que saber qual é a condição de embalagem que ele pede, você tem que saber se tem amostra, se não tem. E isso tudo vai influenciar na logística. Porque logística não é só entrega, logística é armazenagem, logística é gestão de estoque,
logística é você pensar na cadeia de suprimentos. Então, você tendo uma logística eficiente para a licitação, você consegue ganhar dinheiro. Consegue ganhar dinheiro mais do que alguém que acha que faz logística, que vai num grupo e pergunta: alguém conhece uma transportadora que entrega em Santa Catarina, de São Paulo para Santa Catarina? Funciona? Funciona, mas são soluções pontuais e muito frágeis, entendeu? Se essa transportadora indicada der problema, e aí, tu vai reclamar com quem? Tu vai no grupo reclamar? A responsabilidade é sua, entendeu? De não ter pensado numa logística eficiente ou de não ter desenvolvido essa área. É isso. É isso que a gente deve esperar da mentoria. É a gente conseguir analisar um processo de forma profissional. Tá? E aí, qualquer etapa, qualquer parte do processo que a gente deseja atuar para faturar, a gente sabe o que a gente está fazendo. E aí, com o tempo, vocês vão percebendo que vocês vão ganhando autoridade com isso. Porque você vai responder uma pessoa aqui, vai atender um cliente ali, depois outro, e aí as experiências vão se acumulando. E aí você vai ter confiança para pegar um caso, inclusive, que você não saiba. Porque, como eu disse alguns slides atrás, licitação é diferente. Cada licitação tem a sua história, tem o seu diferencial. Então, você fala: pô, aconteceu dessa forma, eu vou resolver assim. E aí você tem uma solução diferente para um problema e consegue faturar com aquilo. É isso. Aqui eu trouxe algumas empresas que a gente trabalha, né? E a gente basicamente hoje trabalha com assessoria. A gente trabalha de três formas de assessoria, né? Ou a gente conduz o processo todo, que é o que a gente está fazendo com a empresa que inclusive não está aqui, que é o nosso último cliente, que é a empresa de calibração, que a Denise vai atuar nesse contrato com a gente. A gente vai fazer todo o processo para ele, desde a busca de oportunidades até a entrega do contrato. A gente também tem apoio na gestão contratual, então, às vezes, as empresas ganham as licitações, licitações mais robustas, né? E aí começa a ter muita dificuldade em conduzir o contrato, por conta daqueles dois itens que eu falei lá para vocês, que talvez vocês não tenham vivenciado isso ainda, que são os limites da fiscalização e como pleitear as coisas dentro de um contrato. Isso é muito importante porque é muito comum a fiscalização romper o limite dela e acabar te trazendo prejuízo, porque não está previsto no contrato, você não tem como cobrar aquilo. No final das contas, é o famoso preto no branco. Vale o que está escrito. E a gente, no dia a dia, a gente não costuma trabalhar dessa forma. Trabalhar com um órgão público é diferente. E a gente tem que saber fazer isso. E no terceiro é na própria elaboração de pleitos. O contrato já está rolando, deu problema, e aí eles podem contratar a gente para elaborar um pleito de defesa para aquela situação específica. A gente trabalha dessa forma. E agora iniciamos um projeto que permite os nossos mentorados atuarem com os nossos clientes. Por que a gente fez isso? Aí, por conta daquela pirâmide de aprendizagem, a gente acredita que, por exemplo, a Denise, que está tendo essa oportunidade, o ganho dela em conhecimento vai ser grande, porque as situações do mundo real vão acontecer e a gente vai resolver junto, a gente vai trabalhar junto. Então, ela vai ver que, na verdade, a gente vê isso o tempo todo, só não percebe, né? A gente, na escola, foi criado com um gabarito, né? Toda problemática tem uma questão correta, tem um gabarito. Só que no mundo real isso não existe. Na vida, isso não existe. Na vida existem soluções que a gente pensa para algum problema. E aí eu acredito que esse projeto que a gente está iniciando vai permitir também trazer essa realidade de que o problema vai aparecer e aí não existe resposta certa. Existe que a gente tem que pensar numa solução. E aquela solução é melhor? Não sei, vamos testar. E a gente testa aquela solução e depois roda um ciclo de melhoria e vê se a gente mantém aquela solução ou muda. E essa maturidade que eu espero que a gente saia daqui do programa de mentoria
com essa maturidade, entendeu? Gente, vocês querem falar alguma coisa? Só porque, assim, vou começar a apresentação de trás para frente. Eu gostaria que vocês falassem de si e fiquem presentes para a possibilidade de parceria entre vocês. Ou seja, cada um aqui trabalha de uma forma relacionada à licitação, e aí, ouvindo o que cada um faz, talvez fique. Eu gostaria que vocês ficassem presentes, ou seja, preste atenção no que o cara está falando, porque pode ser que ele ajude você no seu passo seguinte ali. E aí vocês dois consigam se ajudar, cada um trabalhe menos e lucre a mesma coisa. Então, é legal prestar atenção nisso. Eu vou fazer essas duas perguntas para vocês e eu gostaria que vocês falassem, na verdade. A segunda pergunta, como você espera que esteja em 12 meses, não precisa me responder, não. É só é uma pergunta introspectiva, para vocês pensarem como que vocês querem estar daqui a 12 meses relacionado à venda para o governo. Como vocês querem estar atuando, quanto vocês pretendem estar faturando, como que vocês querem fazer isso. Pensa nisso aí. Aí, vocês querem se apresentar? Então, me chamo Bruno Caldeira. Vamos lá. Tenho uma empresa desde 2020. Comecei no meado do ano, em junho, né, focando principalmente nas cotações eletrônicas, né? Só que, voltando antes, eu sou formando em engenharia civil e antes de começar nessa área de licitações, eu tinha uma empresa de engenharia civil e fazia esses trabalhos, né? Então, o que me empurrou para essa área de licitações foi justamente a pandemia. Desculpa, Bruno, que trabalhos você fazia com empresa de engenharia? Sim. Então, minha empresa ela trabalhava com pequenas obras e reformas. Tá. Ok. Serviço de engenharia mesmo. Isso, serviço de engenharia. Só que era voltada para condomínios, né? Obras residenciais, né? Sim. Não nada de obras grandes, era só condomínios, em geral, casas, enfim, coisas desse tipo, né? E, enfim, eu estava antes da pandemia, estava com 2 contratos fechados para a obra, e quando eu fui iniciar, entrou a pandemia, e, enfim, fechou tudo, né? E bateu aquele, poxa, e agora? Né? Para onde que eu vou? E, por acaso, enfim, mexendo na internet, eu vi o curso do Rodolfo, né? E me despertou para realmente estar começando a fazer essas participações com licitações, né? Então, assim, meu iniciozinho foi assim, meio que eu acho que deve ser, não sei como é que está cada um aqui no grupo com relação às participações, mas foi com medo, né? A gente foi com bastante medo, mas assim, sempre precavido, tentei me precaver da melhor forma possível e botei minha cara a tapa, porque é um mundo desconhecido para a gente, né? Então, e para mim, não vou dizer minha sorte, né? Mas minha primeira licitação aí tive um lucro de 3 mil. Então, imagina o que isso desperta, assim, na gente, de poder conseguir estar trabalhando com isso, né? Bacana, Então, Bruno. sim. E foi assim, justamente até uma coisa que o Rodrigo tinha falado, porque foi uma coisa que eu fiz, não foi uma coisa que eu comprei, eu fabriquei, né? Então, isso, assim, foi algo bem legal. E o que foi que me despertou para estar fazendo essas participações. Agora me chamou a atenção essa coisa de que você lucrou 3 mil, você fabricou ao invés de revender? Sim, porque o que era? Era um espelho com uma moldura em aço galvanizado. E se você for comprar isso direto de algum lugar, isso vai sair super caro, porque teve a mão de obra de uma empresa, né, de uma indústria, em Sim. cima da moldura, teve o valor em cima do espelho. Então, o que eu fiz? Eu comprei o espelho, né, separadamente, foi muito mais barato, e eu tenho conhecido marceneiro que ele fez a estrutura para mim, né? E, enfim, isso reduziu bastante o custo do material. Eu vou falar disso 2 slides à frente, por isso é que me chamou a atenção. Mas, Entendeu? beleza. Não, o Morgan já está adiantando. E aí, ano passado, eu comecei a focar somente nas cotações eletrônicas, né? E realmente, assim, tive bastante lucro com isso. E, né,
assim, parei a questão da... Porque eu poderia ter voltado com a empresa de engenharia. Então, eu decidi que eu ia parar com a empresa de engenharia, porque, sim, dá muita dor de cabeça, deve saber mais também, bem disso, que obras em si tem bastante coisa que é exatamente isso que você falou. Vale o que está escrito. Não está escrito, você não faz, né? A não ser que você converse e depois coloque por escrito. Então, tem muita gente querendo, faz esse negocinho para mim aqui, aproveita que já está com o pincel ali, já pinta ali aquele outro muro ali. Isso aí. Então, é basicamente isso. Então, assim, eu, né, eu deixei um pouquinho de lado, pretendo voltar futuramente, até voltado para as licitações, e decidi focar completamente nas licitações e começar a entender como tudo funciona. Você falou da questão da gente realmente estar preparado para possíveis imprevistos com relação aos pregões, né? Sim. Então, quero deixar aqui para todo mundo uma experiência minha. Eu já falei no grupo que a gente está, acho que está você, Denise, de repente, que é um dos primeiros grupos do Lex, onde eu tive um problema muito grande com relação à Fiocruz, né? Que eu entreguei o material para eles em dezembro, Não recebeu ainda, né? não recebi, né? Porque enfim, é por emenda parlamentar, eu nunca tinha feito, mas achei que não teria um problema tão grande. E não recebi, e para piorar, o que aconteceu? O material chegou conforme eu tinha combinado com eles, tudo escrito, tá? Só que chegando lá, a pessoa que fez a solicitação não mediu o espaço. E aí o material não coube no lugar. Então, e aí, enfim, tentaram até jogar a culpa para mim, mas eu faço tudo por escrito. Então eu falei, olha, não, você me pediu isso, o projeto é esse, o termo de referência é esse. Eu fiz conforme você me pediu. Agora, se não está entrando, se não cabe, é uma questão de vocês, né? Vocês têm que ver o que vai ser feito. Então, assim, eles queriam até travar meu pagamento, né? Não tinham nem adjudicado, né? Adjudicado não, mas adjudicado não nota fiscal, tem um nome específico para isso. É E adjudicado, porque homologado, que você diz? não, eu já homologado, eu não sei se é homologado, é porque eu já tinha emitido nota fiscal, já foi tudo homologado, tinha chegado a nota de empenho, emiti a nota fiscal, entreguei o material, Ah, só que tá. eles estavam Não, querendo não queriam aprovar a entrega. É isso. isso, exatamente, Tá. aprovar a entrega. Então seguraram a nota fiscal, então assim, ainda tive que bater de frente e falar, não, vocês não podem travar a minha nota fiscal porque eu entreguei o material, a culpa não é minha, o espaço não está servindo, tudo mais, blá, blá, blá. Enfim, ainda não recebi e, para piorar, tem que fazer uma alteração é um móvel que eu entreguei para eles. Tem que fazer uma alteração, né? Cortar algumas coisas para poder caber. E aí eles queriam que eu fizesse isso já, assim, depois a gente vê como é que faz. Eu falei, não, eu não posso. Eu expliquei, falei, eu não consigo dar continuidade Isso é porque uma já está cotação uma cotação. Pra vocês terem ideia, não é e nem o seria uma pregão. entrega única, então não tem nem contrato, né? Não, não tem. Tem tudo que foi escrito, entrega única, né? Entendi. E eles querendo fazer alteração, eu falei que eu não conseguiria nem conseguir alteração porque eu não tenho nem previsão de pagamento. Então, enfim, tá nessa confusão, tô levando com tudo documentado, tudo assinado, Então, tudo que eu faço é assim. se Então, fosse, se fosse um pregão, uma licitação, ou se tivesse um contrato, mesmo se não fosse uma licitação, na verdade, se tivesse um contrato, seria um pouco mais fácil. Mas, como existiu um processo formal e existiu um empenho que equivale a um contrato, o que eles estão pedindo, na verdade, é um aditivo. É um sim, aditivo ao contrato. Então, sim, é possível fazer sim, só que você vai dizer quanto custa aquilo sim, e sim, cabe a eles aprovar ou não. sim, sim, sim. E aí isso, de fato, tem que ser feito antes, porque se for para deixar para depois, eu sei como cobrar, por exemplo, da Petrobras um serviço de depois. Agora, da administração pública, some todo mundo, ninguém sabe quem É, contratou, é é, meio esquisito, entendeu? é Aí complicado. tem que subir para a ouvidoria, tem que reclamar com o Tribunal de Sim. Contas, Não, eu começa a ficar mais já complicado. passei um valor para eles, até um valor assim, nada muito exorbitante, para que eles pudessem ser feito, mas está desde de janeiro para eles terem algum lugar para onde aprovar esse valor, para tirar de onde você paga, enfim. Então, assim, é minha experiência para sempre ter cuidado, ter tudo, termo de referência, tudo assinado, Isso aí é uma tudo experiência rica essa documentado, daí. né? A gente está falando de Isso. aditivo de contrato, é uma experiência bem interessante mesmo.
Beleza. Valeu, Bruno. Obrigado. Nada. Denise, quer falar? Oi, Olá. consegui aqui. Posso tentar falar alguma coisa. É, então, eu sou meio assim, caí de paraquedas aí no mundo das licitações. Para mim, tudo novidade. Na prática, realmente é muito recente. Eu estou começando nas cotações, comecei de fato, foi no final de janeiro. E aí eu estou tentando colocar em prática o que eu aprendi lá no Licitante Extremo. Cheguei a comprar um curso de um outro, da Magna também, não sei se vocês conhecem, é um outro canal que eu acompanho umas lives, umas coisas, mas o deles era só de cotação, né? E O da Magna é mas só de cotação? o curso que eu comprei só de cotações, é. Ah, Porque entendi. enquanto eu estava esperando a minha empresa ficar pronta, assim, eu já tinha uma empresa, tinha uma ME desde começo de 2019, que a minha área é do mercado editorial, né? Eu sempre trabalhei muitos anos com produção editorial de livros e tradução de livros de medicina, principalmente. E aí eu, assim, trabalhando muitos anos, sempre teve desafios na minha área, fui crescendo e tal, mas aí eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender, de ter meu próprio negócio e principalmente ter, assim, ter uma liberdade, poder trabalhar de repente, de casa, né? Primeiramente, até cogitei comprar franquia, eu fui em vários eventos de franquia, cheguei até quase em 2019, ainda bem que eu não cheguei a fechar nada, porque eu acho que no ano passado, com a pandemia, Foi, né, esse negócio ia estar lascada, porque 2020 meio pandemia. eu tive conversas avançadas com vários encontros, assim, fui em evento, fui em feira de franquia e tudo mais. Assim, eu queria mudar de área. Apesar de eu Entendi. gostar, eu ainda ter trabalhos pontuais nessa a minha área de formação, eu sempre tive muita vontade de fazer direito, então eu cursei 2 anos de direito, mas eu parei justamente pensando, falei, nossa, eu preciso ter foco, porque na pandemia eu tenho que ficar com meu filho boa parte do tempo em casa. Então é impossível, né, trabalhar, ficar com o filho, fazer faculdade ao mesmo tempo, então É eu complicado. vou. Eu me E aí lembro, foi. eu me lembro da Denise no grupo, acho que assim que você entrou. Você perguntou mais de uma vez: ah, você acha que vale a pena largar meu emprego, meu marido largar o emprego para a gente trabalhar com licitação? Eu só respondia mentalmente assim, fala, não faz isso não, porque assim, se você está pensando, se você tem essa dúvida, significa que você não conhece a fundo licitação. Eu falei, pô, dá dinheiro, dá, mas aí vai um cara que já gira milhões em venda, falar para você, não, não, eu estou faturando bilhões e tal, e aí tu acha que é do nada, entendeu? Eu tentava falar, só que meio que passava batido no meio de um monte de. Como acho que tinha aberto um curso do licitante extremo naquela época, então a turma ainda estava muito cheia, muito nova, e muita gente falando muita coisa boa. E aí passava batido muita coisa que você perguntava e tal. Aí eu falava, gente, tomara que ela não largue o emprego, não peça para o marido largar o emprego para trabalhar com isso diretamente. Que ela sinta o mercado primeiro, entendeu? E Sim, aí sim. foi dessa forma. Não, com certeza. É que meu marido é super pé no chão, precavido, ele gosta de. Eu gosto de sempre explorar coisas novas, estou sempre fazendo cursos de tudo quanto é coisa. Ele é todo mais precavido, assim, tal. Ele acha muito ousado, assim, que eu estou fazendo, e de querer abandonar todo o meu, sei lá, eu fiz, assim, uma carreira, um nome, mas até eu fui, eu fiz o Listante Extremo em julho, aí eu fiz uma live com o Rodolfo, porque eu fui uma das primeiras pessoas a se inscrever na turma de julho lá, ele deu umas mentorias lá no Instagram dele, e ele me orientou, assim, a começar na minha área de expertise, procurar é, na área de tradução. Eu até procurei, fiz isso, só que daí na hora que eu ia lá preparar, assim, ver, né, de entrar mesmo na cotação, na licitação lá, eu pensei, meu Deus, mas eu vou ficar presa, perdendo, assim,
entre aspas, assim, é que o trabalho de tradução depende muito tempo, e é um desgaste mental E muito grande, tem. e você não consegue escalar isso. Então, E isso que me dá aflição, entendeu? Eu já estou meio cansada de trabalhar. peraí, tem licitação para tradução? Tem, tem, eu já vi. Só que é mais, então, que assim, eu sempre trabalhei em CLT numa editora, fiz muito tempo lá. E aí, daí, assim, chegou uma hora que eu não queria mais, eu resolvi ter a minha própria empresa de produção editorial e tradução. Só que aí também você fica aquela, você não fica uma angústia assim, você quer crescer, mas sabe, aquele início assim, porque a tradução demora, sabe, é um trabalho bem exaustivo assim. É claro, todas as áreas são, né? Você Era tem isso que que eu ia falar. Toda área precisa de tempo de maturação. sim, Como sim, mas você é que eu tem não um consigo. conhecimento, olha só, como você tem eu acho que eu falei isso com você no grupo, naquela segunda-feira retrasada, quando o grupo começou. Eu falei, pô, galera, tudo bom? Vamos apresentar. Você escreveu um textão. Lá dentro você escreveu que trabalhava com isso e eu te fiz uma pergunta quando eu te respondi. Foi basicamente a pergunta que o Rodolfo te fez aí, já você não trabalha com a sua área de expertise, né? Por que você não trabalha com o que você já sabe? Que isso é essencial. Tu viu um comentário que você fez aí? Ah, é um trabalho que não dá para escalar e que requer muito tempo de dedicação, não sei o quê. Ou Não, seja, então, é que eu você queria, na conhece o trabalho verdade. Não, não, eu sei, mas assim, eu não queria trabalhar com serviço, eu queria trabalhar com com material. venda. Justamente por ser assim, eu estou disposta a aprender, eu não tenho nenhum conhecimento de vendas, de nada, e assim, de produto, mas eu estaria disposta, é o que eu estou fazendo, tentando tirar um tempinho por semana, mas de fim de semana, mas assim, para ficar estudando os mercados, os Você já viu venda produtos. de livro? Tem bastante. Sim, sim, já vi venda de livros, vi que tem, E né? quando você Bastante. olha as produtoras, as editoras, tem a ver com o trabalho que você fazia? Você conhece gente, conhece a editora em Não, o si? trabalho é de Porque eu direito. conheço. Ah, Ah, não, assim, a gente acaba tendo contato. Na verdade, assim, minha experiência na área de aquisição de direitos autorais do exterior, para a gente poder produzir em língua portuguesa, e aí produzir todo o livro, então, todo olha o só, processo editorial. eu nem sabia que isso existia. Ou Existe seja, até uma faculdade que chama produção editorial. então, olha só, você tem um conhecimento específico, tá? E existe a parte simples desse seu conhecimento, que é o que eu entendi que você quer, que é revenda. Se você procurar licitação ou cotação só de livro, você vai ver que existe. E aí, quando eu te perguntei se você conhece as editoras, é por isso. Porque, por exemplo, se eu for decidir revender livro, eu vou procurar a oportunidade, vou ter que entrar em contato com a editora, vou ter que negociar, e você já está um passo à frente. Porque você, pelo menos, conhece alguém, conhece quem conhece alguém, entendeu? Você está no meio. Para você, um livro, desde a produção até a entrega dele, para você é do seu dia a dia. Então, talvez você indo por esse caminho, você não vai estar fugindo do seu objetivo de trabalhar com a sua empresa com venda, só que você vai estar utilizando um conhecimento seu, um conhecimento específico que você tem. Eu tenho certeza que aqui no grupo ninguém entende mais disso do que você, É que entendeu? assim, na empresa que eu trabalhava, eu sei que eles já têm um assessor lá, e eu não queria, eles não sabem que eu tô atuando que eu tô começando nessa área, eu não queria falar nada, assim, né? Então, assim, eu conheço pessoas que trabalham em várias editoras, São Paulo e tal, coisas diversas assim, e Então, pensa nisso. é, Pensa, fica pensando, porque você não vai estar fugindo do teu objetivo. Eu não estou falando para você fazer isso aqui. Eu estou falando, uhum, eu segui a sua linha de raciocínio. A sua linha foi: eu quero a minha empresa e trabalhar com venda. Eu não quero trabalhar com serviço. Ok, então vamos trabalhar com venda. Você vai trabalhar com o quê? Com venda de livro. Aí, se você vai me dizer, não tem, eu não consigo te dizer se tem ou se não tem. Eu me lembro que eu já pesquisei, porque no início, quando eu estava fazendo licitante extremo, eu ficava pesquisando para ver a tal análise de mercado, eu queria ver o quão robusto isso era.
E aí eu passei pelo estudo de livros. E aí eu vi que os lucros com livros são relativamente altos, mas é um mercado específico. Não é um mercado que você chega e fala, pô, vou ligar para a editora aqui para ela me revender um livro. Quando a gente faz isso, é o preço da internet. E aí eu estaria indo contra o que eu penso, que é exatamente o que eu estou falando para vocês não fazerem. Terem fornecedores ao léu pela internet. Ah, estou aqui, ó. Deixa eu ver aqui esse site. Aí vou comprar aqui. Quando eu via assim, as promoções eram os preços das editoras. Ou seja, você, como conhece alguém, você pode falar, fulano, tudo bom? Estou trabalhando, tenho uma empresa, trabalho com isso, e um dos meus produtos é venda de livro. Vamos entrar junto nessa daí. E aí ele vai fazer o menor preço dele. E, obviamente, ele vai ganhar o percentualzinho dele lá de indicação. Entendeu? E aí você vai ver se é isso que você quer, trabalhar com venda. Talvez surja a oportunidade de você trabalhar com serviço. E aí, mesmo você não querendo, como seu marido é mais pé no chão, ele vai falar, pô, Denise, como assim a gente não vai trabalhar com isso? Você sabe, conhece o serviço, conhece o trabalho, a oportunidade está aí. E a gente já está vendendo. Aí você vai pensar também e não está fora da sua área. Não é quando a gente quer mudar de área, não necessariamente você larga tudo. Tipo, larguei medicina para fazer produção cultural, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode largar, por exemplo, eu me formei em engenharia. O que eu fiz? Eu peguei meu conhecimento de engenharia e juntei, eu concatenei com conhecimento de licitação e sigo em frente. Entendeu? Porque no início eu queria só trabalhar com engenharia, só que eu vi que não ia rolar. Então, ao invés de ficar preso a isso, eu tentei, de outra forma, fazer esses links. E acabou que deu certo. Entendeu? Na verdade, eu fiz todas as matérias do doutorado. Né? Então, durante muito tempo, eu fui aquele nerdzinho acadêmico mesmo. E aí a gente vê que a produção de conhecimento, a construção de conhecimento, ela não surge do nada. O Einstein, caiu uma maçã na cabeça dele. Não. É um conhecimento de uma matéria, um conhecimento de outra matéria, que alguém junta e forma um novo conhecimento. Ou agrega conhecimento a um conhecimento já existente. Entendeu? Não tem pecado nisso, todo mundo faz isso. O mundo se cria assim, e é isso daí. Mas você pode querer nem olhar mais para a cara de livro e querer vender outra coisa? Pode sim, claro que pode. Que é o que você está fazendo. Mas aí cuidado para não ficar dando o burro em ponta de faca e querer desistir também. Entendeu? Mas é isso. Relacionado à licitação, eu acho que você tem um ramo específico que você pode explorar. Talvez seja interessante. Pensa a respeito disso. Tá, eu vou pensar direitinho e tá no radar também essa área de papel, sei que tem bastante giro e faz parte do processo editorial entender da parte técnica de todos os tipos de papel, acabamento, essa parte de serviços gráficos, essas coisas, mas aí acaba sendo coisa de serviço, né? Mas assim, papel eu tenho bastante familiaridade, assim, né? Porque todos os livros, desde da tradução, da aquisição dos direitos até ele chegar da gráfica, no caso eu tinha que fazer o contato com as gráficas também, fazer cotação de papel, então tem experiência com papel também, né? Aí, Tá eu vendo? tô, É tô, isso. É mas eu pensar tô vendo no... de tudo. Não, beleza. É. Quando eu resolvi vender para o governo, que desisti depois, porque eu não conhecia nenhum produto real. Real, porque na minha vida, eu estudei, né? Mestrado, doutorado, pós-graduação, não sei o quê. Aí trabalhei com licitação, ou seja, eu não tinha contato com nada técnico. Eu não tinha, eu não sei desmutar aqui, ó. Eu não sou bom em informática, não tenho conhecimento de hidráulica, elétrica, construção civil, o que se um reboco, se é tijolo, que tipo de tinta é, nada. Então eu não tinha onde me agarrar. Você tem essa oportunidade de saber se agarrar, de conseguir se agarrar a algum tipo de produto, algum tipo de serviço e só segue, entendeu? Eu acho que você deve pensar nisso, porque, entendeu? É aquela Uhum. coisa. Quando tem muita oportunidade, a gente acaba se perdendo. É melhor você focar em alguma coisa. Pode até ver no iníciozinho, você pode começar e falar não quero, mas você
sabe por que você não quer. E aí você parte para outra coisa. Agora não fica pensando aí se der, se não. Você vai lá e faz. E o conhecimento você tem. Sim. Eu fico divagando bastante, porque são milhares de nichos e produtos e Percebi. Por isso que eu possibilidades, falei enfim. isso. Então, Aí, não, tá, vou pensar direitinho sobre isso. Colocar prós e beleza. contras, sei lá, vou Então anotar tá. tudo. Obrigado, Denise. Legal. Rosana, quer falar com a gente? Pessoal, eu não ouvi a Rosana. E agora estou me ouvindo no fundo. Mas vamos lá. Rosana, eu não consegui te ouvir, tá? Mas eu vou falar um pouco de você. Pode ser? A Rosana, ela também está começando nessa área de licitação. Eu conheci lá no grupo do Licitante Extremo também. Ela também está iniciando no ramo de licitações, né? E eu acho que ela tem um mês, se eu não me engano. E aí, procurando produtos para vender, ela acabou conhecendo um fornecedor de materiais elétricos. E aí iniciou uma assessoria com ele. Logo depois, veio uma oportunidade para ela trabalhar internamente numa outra empresa e também relacionada à licitação, como CLT. E aí o que ela fez? Abraçou essa oportunidade e está procurando licitações, trabalhando como uma assessora para as duas empresas. E aí ela veio aqui para aprender. Na primeira semana, lá atrás, antes de pegar Covid, aliás, eu já estava com Covid lá na segunda-feira passada, eu perguntei para ela do cadastro, do CICAP e tal, porque o que acontecia? Uma das empresas que ela conseguiu assessoria já licitava, participava de licitações. Lá em 2016 tomou multa e sanção. E aí ficou sem poder participar. E agora acabou o período da sanção, ele já quitou as multas dele e agora ele está apto novamente a participar de licitação. Foi aí que a Rosana entrou, para participar, para ajudar esse cara a tocar esse projeto. E também surgiu uma oportunidade para ela semana passada dela trabalhar com um advogado. Então, depois a gente não continuou conversando, mas um advogado chamou para trabalhar, também relacionado à licitação, e aí ela operacionalizaria os serviços e ele ficaria com essa parte jurídica e tal. Só que eu não sei o quanto isso andou para frente. E é isso. Essa é a Rosana. E a Rosana é a nossa colega que está em outro fuso horário. Ela está lá uma hora a menos. Para mim foi curioso isso. Eu não imaginei que teria, mas a gente se ajustou. Foi isso. E tem. Fechou, Rosana? Quer falar alguma coisa? E tem a Jéssica, que eu acho que ela está aqui. Sim, ela está aqui. Jéssica, você quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Eu chamo Jéssica, sou de Campinas, né, interior de São Paulo. Sou formada em Direito, sou bacharel, já tem em torno de uns 6, 7 anos. Trabalho na área jurídica já tem bastante tempo. Eu sempre trabalhei em escritório de advocacia e trabalhei recentemente em empresas fazendo toda a gestão administrativa, financeira e jurídica dessas empresas. No início da pandemia ano passado, eu, por motivos pessoais, resolvi me desligar da empresa e buscar, entre aspas, novos caminhos, né? Com isso, comecei a fazer pós-graduação em licitação, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, sempre gostei do assunto, porém nunca enfatizei. E com isso, conheci também o Rodolfo, fiz o curso do Rodolfo e comecei a entrar nesse mundo aos poucos. Só que devido à demanda de trabalho crescer bastante, porque eu montei uma assessoria financeira e jurídica, né? Não sou advogada, mas eu tenho um parceiro advogado que trabalha comigo. E aí começou a crescer bastante a demanda, eu resolvi, entre aspas, deixar as licitações um pouco mais de lado para focar em outras coisas que no momento seriam um pouco mais viáveis e menos complexas para mim. E aí agora conheci, né, o Arthur através do grupo e resolvi ir retomando aos poucos algumas coisas.
Hoje eu trabalho com elaboração de recursos administrativos, impugnações, algumas cobranças também de licitações que não são pagas, mas assim, tudo bem paralelo, bem aos poucos mesmo, vamos dizer assim, que estou iniciando junto com a grande maioria, creio aqui, e é isso. Tem muita coisa a falar, que vocês precisarem, eu puder ajudar, estou à disposição, e espero que nessa mentoria a gente possa fazer uma troca de experiências bem bacana e seja viável para todos aí uma possível parceria. Eu também. Gostei. Obrigado, Jéssica. Nada. Conhecendo a sua empresa, né? Essas perguntas parecem simples e, na verdade, elas são, mas elas são difíceis de responder. E aí, por que, né, que elas são difíceis de responder? Porque, na verdade, a gente tem essa falsa ilusão aí, que para vender, para participar de licitação e vender para o governo, a gente tem essas 4 etapas. Que é ver o que o governo quer comprar, cotar com algum fornecedor, entregar e lucrar, sem a necessidade de qualquer outra avaliação mais profunda. A gente é vendida essa facilidade para a gente. Quando a gente não tem nenhum conhecimento mais profundo de licitação, isso aqui passa a se tornar verdade, porque a gente vê os posts dos resultados de contratos de milhões, de 400 mil, de 100 mil, como se fossem muito simples, assim, coisas muito simples. Quando, na verdade, existe muita coisa por trás que a gente não está enxergando e nem é falado para a gente. E aqui o meu papel é falar para vocês. Tá? Então, é isso. Não faça isso. Não acredite que vender para o governo é você ver o que o governo quer comprar, cotar com algum fornecedor, entregar e lucrar. Isso acontece, mas não é assim que se trabalha. É possível fazer. Tá? Então, vamos lá. O que fazer, então, né? Já que não é para considerar daquela forma? Aí aqui é um assunto um pouco polêmico, tá? Mas licitação é isso, é polêmica e eu vou dar só a minha opinião. E na verdade, essa opinião minha é compartilhada com diversos outros profissionais da área. E a primeira vez que eu vi, na verdade, coisa diferente disso foi com o Rodolfo. Na verdade, foi isso. Mas vamos lá. Nossa recomendação é que a sua empresa tenha produtos relacionados, são produtos específicos, né? Ou preste serviços específicos. Por quê? Porque a coisa de você vender qualquer tipo de produto, eu só consegui listar essas 2 vantagens aí. Ou seja, tem gente que tem 100 quinais, 50 quinais, e trata isso como normalidade. E é isso que eu estou dizendo que de fato não é comum, tá? É comum no nosso meio aqui, porque tem gente que faz. Se você não é um distribuidor que eu digo é se você não é um cara que importa, por exemplo, todos os tipos de produto, ou seja, se você não é um cara que gira mensalmente 500 milhões, centenas de milhões de reais, vai ser muito difícil você sobreviver no mercado desse. Você, como MEI ou microempresa, ter na sua carteira desde materiais de limpeza até materiais de pintura, passando por material de consumo de escritório e grandes equipamentos. É impossível, porque não rola, não dá. Aí vamos lá. Quais são as vantagens que a gente vê nisso? Pode participar de muitos pregões, ou seja, se você tem uma gama de produtos ou de quinais infinitos, tem 100 quinais, qualquer oportunidade que saia em qualquer lugar, você pode participar. Vai ser difícil encontrar uma que você não consiga participar. Isso seria uma vantagem. Uma outra vantagem é você ter oportunidades em áreas diferentes. Ou seja, aparentemente, se o mercado de material de escritório falir, você tem ainda o de material de elétrica, depois tem o de material de hidráulica, depois você vende livro, depois você vende caixa para estoque. Então, você, teoricamente, não tem crise para você, porque o setor que tiver em crise, você pode atuar em outro setor. Essa seria uma vantagem. Mas quais seriam as desvantagens que a gente enxerga com isso? Primeiro que você não... Aí vamos para o mundo real, né?
Primeiro que você não desenvolve relação com o fornecedor. Como você vende de tudo, não tem tempo hábil no mundo real para você conhecer um fornecedor, para você desenvolver uma parceria com ele, para você saber como que ele exatamente como ele pode te atender e que tipo de oportunidade você vai conseguir alcançar com ele. Ou seja, você fica com uma base de fornecedores infinita e com uma relação muito rasa com ele, o que é ruim, entendeu? Agora, o que ninguém conta: maior custo tributário e perder vantagens tributárias. Por que isso? Quando você tem produtos diferentes, você pode perder algum benefício que algum produto específico tem. Tributariamente falando, existem produtos que têm benefícios. Às vezes é um benefício porque é fabricado no Brasil, às vezes é um benefício porque usa a mão de obra nacional, às vezes é um benefício porque o governo quer estimular aquele mercado. Só que os benefícios eles servem para empresas que trabalham com aquilo. Então, se você é uma empresa que vende vidro e no seu KNAI também tem papel higiênico, me responde, o que essa empresa vende? Ela vende tudo. Ela não tem aquele benefício de uma empresa que só vende vidro, por exemplo, entendeu? Então, quando você tem uma gama de produtos, você não consegue alcançar vantagens tributárias e o seu imposto, no final das contas, fica mais caro. Maior dificuldade de legalização. A Denise acho que falou no início da fala dela, ela disse: levei um tempo para minha empresa legalizar. Quanto maior a quantidade de KNAIs você tem, quanto maior a gama de trabalhos, de produtos que você vende, mais difícil é a legalização, porque mais coisas você tem que provar para a Receita e para deixar ela ok. E para quem é de São Paulo, existem algumas especificidades que a Cefaz, da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, não aceita. Então, simplesmente não dá para você misturar alguns KNAIs, porque eles não aceitam. Pode ser desclassificado porque o objetivo da empresa é diferente do da licitação. Um dos primeiros, assim que eu entrei um dos primeiros casos, entre aspas, né, foi um recurso que a gente foi chamado para fazer, foi disso. O cara tinha serviço de despachante e mais um monte de KNAI de venda. Ou seja, o principal dele era serviço de despachante. E ele tinha um monte de KNAI de venda. Não tinha nada a ver com despachante. Aí ele participando para uma licitação na Caixa Econômica, a pregoeira desclassificou ele por causa disso, porque o objetivo da empresa não tinha nada a ver com o da licitação. E aí ele veio pedir para, você consegue elaborar um recurso para mim? Não sei o quê. Eu olhei, mostrei para a Rita. Ela falou, cara, o pregoeiro está certo. Vou fazer o quê? Entendeu? O cara vende de tudo. Como é que eu vou justificar que o objetivo social dele é trabalhar com aquilo? Não tem como. Entendeu? Então, além de você pagar mais imposto, demorar mais para ficar legalizado, no final das contas você ser desclassificado por conta disso tudo que você mesmo procurou, eu acho isso esquisito. É meio complicado. Agora vamos para uma parte que ninguém pensa. Gestão de custo, de preço, de fornecedor, muito mais complexa. Por quê? Porque se eu participei de uma cotação de material de limpeza, uma cotação de material, um pregão de material de limpeza tem o quê? 30, 40 itens. E aí, não necessariamente, para cada item, você vai ter o mesmo fornecedor. Você vai ter fornecedor diferente para cada grupo aí de 10 itens, por exemplo. Além disso, você está participando de uma licitação de material elétrico. O material elétrico gira muito. Então, você tem mais 4 fornecedores de material elétrico. Na hora que o órgão te faz o pedido, lá quando a gente cadastra a proposta, a gente tem que dizer quem é o fornecedor, quem é o fabricante e qual é a marca. Então, você tem que ter um banco de dados, você tem que ter uma gestão capaz de te informar qual é o fornecedor que está relacionado àquele item. E se você for um pouquinho mais a fundo, caso aquele fornecedor não possa te atender, qual outro que vai poder te atender? Porque deixar de atender você não pode.
que aí a gente volta lá para o primeiro slide. Você vai tomar uma multa e vai ser sancionado. Então, a gestão de custo, a gestão de formação de preço, porque cada fornecedor está num lugar. E a de fornecedor fica muito complexa e muito cara. Então, talvez essa falsa ilusão de você poder alcançar qualquer licitação porque você vende de tudo é um pouco perigoso, se você quer se profissionalizar, tá? E, por fim, não desenvolve conhecimento específico do produto ou do serviço. O que isso quer dizer? Quando é o bate-papo que a gente estava tendo com a Denise aqui. Se eu resolver vender livro e resolver vender material elétrico e hidráulico, isso tudo ao mesmo tempo, qual é a chance que eu vou ter de parar para entender da diferença das folhas do livro, para entender qual legislação é aplicável àquele tipo de produto? Voltando aqui ao item tributário, caso vocês não saibam, a tributação ela não é geral, assim. Você não estuda, vamos estudar ICMS. Não. Você tem que estudar o produto. Cada produto tem o seu imposto. Cada produto é classificado de uma forma diferente. E aí você tem que entender a legislação daquele produto. Tintas, por exemplo. Eu passei por isso. Eu falo isso por experiência própria. Eu procurei um fabricante de tinta, fui cotar com o cara me mandou uma tabela e mandou assim, isso aí está sem imposto. Aí eu falei, como assim sem imposto? Eu quero saber o seu preço final, é só isso que eu quero saber. Aí ele, não, você que tem que saber o preço final, porque você está comprando do fabricante, depende da sua empresa. Ou seja, se eu vendo de tudo e esse cara não me fala isso, eu ia achar que tinha achado o melhor fornecedor do mundo, teria participado de uma cotação jogando o preço lá embaixo para ganhar, e na hora que eu fosse comprar do vendedor, ele ia acrescentar, hoje eu sei o que ele ia acrescentar o IPI, o ICMS, quem ia pagar era ele, porque ele é que fabrica. Mas a diferença de alíquota, né, de Minas, que era a fábrica dele, aqui para o Rio, que era onde seria a entrega, quem pagaria era eu. Ou seja, o preço não era aquele que ele me passou, porque estavam faltando os impostos. Agora, você acha que ele tem dificuldade de vender? Não, porque essa coisa de ter 1.000 quinais, isso é comum no meio da licitação, porque no mundo real isso não existe. Então, ele vende para empresas que vendem tintas. Então, eles não têm esse tipo de dúvida. A tabela de preço do cara é aquela. E aí, uns 6 ou 7 meses depois, um rapaz veio falar comigo no privado, me pedindo ajuda com isso, exatamente o mesmo produto, tinta. Ele falou, cara, estou tentando comprar tinta de uma fábrica, eu não consigo comprar, porque ele me fala de imposto e tal. Você sabe quem que eu procuro para eu conseguir comprar dele? Olha só, hein? Aí eu falei, cara, procura seu contador, porque isso aí é tributação. Entendeu? Então, quando você vende vários produtos, esse conhecimento específico você não vai ter. Entendeu? Dificilmente vai ter. E aí eu acho que talvez não vale a pena. E aí, por isso é que quando o Bruno falou que ele mesmo fez o espelho e tal, não necessariamente que ele vá lá juntar as peças do espelho, mas e ele falou que conseguiu um grande lucro. Ou seja, se a especificação dele hoje, por exemplo, fosse venda de espelho moldurado, ele já teria a mão de obra, tem pelo menos um fornecedor de vidro, e aí ele poderia procurar outros fornecedores de vidro e aprofundar a relação com esse cara. Ou seja, ele vai conseguir fazer contratos com esse cara de modo que ele consiga um preço mais barato que o mercado e consiga garantir esse preço por mais tempo. Ou seja, ele vai poder participar, inclusive, de sistema de registro de preço, porque ele vai se sentir seguro, porque o fornecedor conhece ele e ele conhece o fornecedor. Não é uma relação de... tem uma venda aqui, quanto é que você me cobra? Tanto, pagou, acabou. Não, é uma relação que vai se aprofundando. E aí você consegue obter lucros mais duradouros. Você consegue planejar, entendeu? Então, eu, particularmente, não vejo vantagem em vender de tudo. Apesar de que o Rodolfo, que mexe com milhões mensalmente, ele vende, mas
tem coisas por trás que a gente não conhece e que ele nunca vai abrir. Então, eu acho que a gente, como pequeno, como MEI, como microempresa, tem que pensar como trabalhar, entendeu? Que tipo de produto vender. E aí talvez a Rosana esteja pensando, pô, mas eu vendo material elétrico, tem uma infinidade de produtos, mas aí eu estou falando de um setor específico, entendeu? Se alguém vai fazer uma obra e precisar de materiais elétricos, ele vai pedir calha, lâmpada, fio, tomada, não sei, está tudo relacionado, entendeu? E aí se tiver um produto dentre esses que tem uma tributação específica, vai saltar os olhos logo para quem trabalha com isso, entendeu? É diferente do cara que trabalha com tudo. Então, isso aí eu gostaria que vocês refletissem a respeito, porque é importante, tá? E aí, trouxe aqui pontos importantes que devem ser desenvolvidos. Esse devem está sublinhado porque é para vocês se atentarem mesmo. Porque a gente vê aí nos grupos, eu acho que teve um caso desse, de uma pessoa que tomou um prejuízo de 75 mil de um fornecedor que estava fornecendo para ele. Só que o que acontece? Qual era a história ali por trás? Era uma fábrica pequena de duas mulheres comuns que trabalhavam com costura. Elas, em algum momento, resolveu abrir a fábrica delas, era uma fábrica pequena, e aí elas atendiam a contento, com boa fé, atendiam pessoas comuns. De repente, entrou com ela. Falou, porra, tu consegue fornecer para mim 15 mil aventais? Aí ela, naquela, cresce o olho, né? Fala, pô, eu forneço 5, eu vendo mensalmente 15 aventais, o cara pede 15 mil aventais, é óbvio que eu vou vender para ele. Só que aí o mundo real bate a porta. Ela não tem matéria-prima suficiente, ela não consegue costurar a tempo, ela não consegue entregar a tempo, e por fim ela conseguiu ainda errar o tamanho do negócio, que era um tamanho tipo G, ela costurou GG. O órgão devolveu. E aí? E aí que ninguém consegue segurar o prejuízo. E estava todo mundo com a boa fé. Ela não queria dar golpe em ninguém, só que tomou um prejuízo, fechou, o cara teve que pagar frete de ida, de volta, de devolução, criou uma quizumba no grupo, como se alguém fosse ajudar ele, mas não tem o que fazer. E aí, como é que a gente evita esse tipo de coisa? Aí é isso aqui, ó. Segue algumas dicas simples para análise. Isso aqui é simples, não é nem. Vou falar que isso aqui não é nem profissional, mas já te livra de alguns prejuízos como esse. Porque se você encontrar uma fábrica muito pequena, que tem 1 ano de existência, segura a onda. Pede para eles 100 aventais, depois mais 100, depois 500 aventais. Não pede 50 mil, porque eles vão dizer que vão fazer, se forem sonhadores, vão dizer que vão fazer, vão tomar prejuízo e vão te dar prejuízo. Entendeu? Eu tive a oportunidade de vender, acho que foi 100 mil aventais para um órgão lá de Volta Redonda. Aí eu conheço um fabricante de roupa para o hospital lá de Macaé, é uma fábrica. E aí eu fui no cara, falei, olha só, 100 mil aventais. Aí ele olhou e falou, cara, não tem condição, eu não posso garantir o preço da matéria-prima para você, eu vou ter que comprar matéria-prima para fazer isso daqui, e a minha fábrica não atende essa capacidade. Ou seja, você vê que é uma empresa diferente, né? Uma empresa que presta atenção no que ela está fazendo. O cara negou o pedido, entendeu? E isso não é comum. O comum é as pessoas aceitarem. Eu falei, vamos sim, vou fazer sim, pode deixar que eu te entrego. E no final das contas, quebram você e ele, entendeu? Aí aqui, depois eu vou compartilhar com vocês isso daqui, e tem aqui 4 ações muito simples de internet que a gente consegue pelo menos saber se a empresa existe, quanto tempo ela existe, se o endereço que consta no cartão CNPJ é o endereço dela. Eu passei por um sufoco desse aí recentemente, de empresa, né, que estava vendendo luva nitrílica, né, a preço de custo, basicamente, né? Então, na hora, o olho cresce,
Sim. E aí, enfim, considerei minha proposta, isso é uma cotação. Enviei para o órgão e depois eu, né, batendo na minha cabeça, né, falei, pô, mas tá estranho esse valor. E aí eu fui pesquisar, né, e sim, você até chegou a mandar alguma coisa, não mandou em Foi. relação É até porque às explicações. eu postei no Instagram. Eu fiz 5 posts sequenciais. É uma semana que eu coloquei lá de análise do fornecedor. E aí, isso aqui eu tirei de lá, inclusive. Parte daqui eu tirei de lá. Lá está mais completo, tá? É, que aí, pelo menos, a gente consegue saber se a empresa já existe, se é uma empresa de verdade. Aí, tu entra aqui no Reclame Aqui e vê se tem reclamação da empresa, se não tem. Esse tipo de coisa. Dá uma stalkeada na empresa só para ver se ela existe e se o KNAI dela condiz com o que ela está vendendo, entendeu? É igual a gente pegou não, desculpa, na Globo mostrou no início da pandemia padaria vendendo álcool gel. Aqui de Nova Iguaçu, aqui do Rio. Quer dizer, fechou a padaria do cara, não sei se vocês viram isso, mas era estelionato, era de mentirinha. Ele dizia que vendia álcool gel, estava aproveitando a empresa dele que é uma padaria, e fazendo a venda. Então, quem olha, sabe, quem vê cara não vê coração, só vendo o preço do álcool gel do cara, na verdade não era nem álcool em gel. Na verdade, a empresa dele caiu porque o que ele entregava era uma mistura lá de gel de cabelo com álcool. E aí pegaram. Então, é assim que a gente descobre esse tipo de empresa. E tem um jeito um pouco mais profissional. Aqui também é muito simples, tá? Mas é um jeito mais profissional de você avaliar. Ó, você fazer a gente chama de qualificação da empresa. Uma possibilidade é aplicar um questionário com critérios que você considere relevantes. E aí, como assim, né? Outro dia foi essa semana, não foi, Rosana? Eu pedi para ela uma cotação de material elétrico, porque uma outra menina que trabalhou com a gente no ano passado abriu uma empresa disso e ela precisava de cotação de material elétrico. Eu lembrei da Rosana, mandei para ela. E a resposta foi que ela não atendia aqui o Rio de Janeiro. Então, você vê, se fosse uma qualificação que eu estivesse fazendo com a empresa que a Rosana trabalha, ela estaria fora. Para mim, estaria fora. Por quê? Porque é uma empresa ruim? Não, porque eu estou aqui no Rio, estou vendendo aqui para o Rio e ela não atende aqui no Rio. Ponto, está fora. Entendeu? A pesquisa acaba ali. Mas se ela atendesse, aí sim a gente iria seguindo no questionário. O fornecedor fornece garantia para defeitos de fabricação? Isso é importante, porque eu não sei se vocês já repararam nos editais de peças, a gente tem que garantir, a gente como fornecedor tem que garantir ao órgão 1 ano, pelo menos, de troca de peça, caso dê problema. E aí? Teu fornecedor te dá alguma garantia para defeito de fabricação? Quanto tempo de garantia ele dá? Entendeu? Isso tudo vai ter que entrar, no final das contas, na sua proposta. Você assumindo um risco aqui e deixando um risco passar por ali. Mas você vai saber que você está assumindo aquele risco. Por exemplo, se o fornecedor dá garantia de 6 meses, o órgão pede de 1 ano, você sabe que você está correndo um risco. Se der defeito de 6 meses para lá, você vai acabar tendo que comprar uma outra peça para repor. É o risco que você está correndo. É um risco de negócio, mas é um risco calculado. Você sabe disso. Não é uma surpresa para você. Você não vai forçar a barra com o cara e falar: não, minha garantia aqui é de 1 ano, não sei o quê. O cara não vai nem te ouvir, entendeu? E você vai acabar não conseguindo criar uma relação com o fornecedor, se você fica inventando essas desculpas, entendeu? E aí aqui tem tipo um questionáriozinho onde pode ajudar a gente a escolher o fornecedor. Para quem trabalha com material de limpeza, né, que tem aqueles certificados, a AF, né? Normalmente é o licitante que tem que ter, mas existem alguns produtos que o fabricante precisa ter alguns certificados. E aí entra aqui também. A gente trabalhou com uma empresa de madeira no ano passado, foi ano passado, que a gente aprendeu aí, a importância do conhecimento específico, né?
que tem que ter um certificado do IBAMA lá se o transporte for feito de uma certa maneira. Então, para a gente só servia licitação que tinha esse tipo de exigência, porque o nosso fornecedor tinha essa certificação. Então, a gente eliminava quem não tinha, entendeu? A gente procurava licitações que tinham menos concorrência, por conta das certificações que ele tinha no processo dele. Então, vocês veem que são análises globais que fazem toda a diferença na formação de preço e na execução do contrato, entendeu? E, por fim, uma coisa que é muito pouco falada e que a gente vai falar aqui na nossa mentoria, e que vai ajudar no processo de crescimento de vocês como empresa, são os processos internos da sua empresa. Conhecer cada etapa do seu trabalho interno. O que é o seu trabalho interno? É como você trabalha, como você operacionaliza a sua empresa, como que é o seu dia a dia. O nome disso, tecnicamente, é mapeamento de processo. Para que isso serve? No exemplo vai ficar claro para vocês. Exemplo, vou falar aqui do processo de captação de clientes da JMV, da nossa empresa. Como que a gente faz? A gente não sai ligando para todo mundo do nada. Não brota uma lista do nada na nossa frente que a gente faz as ligações. A gente tem que criar essa lista. Aí como é que a gente faz? O primeiro passo é a elaboração de lista de possíveis clientes. A gente pega... Aí como é que faz isso? Aí entra aqui, ó, olha essa segunda setinha aqui, ó. Cada processo principal deverá ser detalhado. Então vamos lá, elaboração de lista de possíveis clientes. Como é que a gente elabora essa lista? A gente vai nas atas que a gente quer. Vamos trabalhar com uma, sei lá, empresa de engenharia. A gente vai, busca licitações de engenharia, vai lá na ata, pega todo mundo que participou. Então, a gente está está elaborando uma lista de possíveis clientes. Isto feito, qual é a segunda etapa? Análise de mercado para cada cliente potencial. Aí a gente vai analisar cada cliente. Vai analisar a participação dele, se ele tem ganho, se não tem. Vai ver os quinais dele, onde ele atua. A gente vai entender aquela lista para ver qual que vai ser cliente de fato. Ver que o item 1 são possíveis clientes. O item 2 já fala em cliente potencial. Porque a gente, pelo histórico da empresa e pelo que ela atua, a gente já sabe se é boa para a gente ou não. A gente pode entrar em contato ou não. E aí a gente vai para o terceiro passo. Contato frio que resulte em agendamento de reunião ou ligação. Contato frio, tecnicamente falando, é aquele contato que o cara nunca te ouviu e nem sabe que você vai ligar para ele. E aí você vai chegar com uma notícia para ele e qual é o objetivo dessa ligação, desse contato frio, seja por ligação ou seja por e-mail. É que a gente consiga agendar uma reunião ou uma ligação. E aí sim, ele já vai estar sabendo o que é, ele vai saber, já nesse contato frio, ele vai saber que a gente entende do mercado dele e entende dele, que a gente estudou ele, e aí vai para a reunião de vendas, que é a última etapa. E para que serve isso daqui? Por que eu estou falando isso para vocês? Qual é o ganho que vocês têm com isso, né? O ganho que vocês têm com isso é, depois que vocês fizerem isso 1, 2, 3 vezes, e vocês conseguirem desenhar esse processo, toda essa parte operacional aqui vai poder sair de vocês e ir para outra pessoa, que vocês façam uma parceria, que seja um estagiário que vocês contratem, algum parceiro de negócio. Você vai poder deixar essa etapa do processo com ele e você vai poder partir para outra. E aí você vai entender no seu processo inteiro aonde que você ganha mais. Aonde, o Bruno, por exemplo, você vê que ele é um cara bastante comunicativo. Se ele tiver alguém para operacionalizar a licitação do jeito dele, ele pode ficar na parte de captação de cliente, porque ele é bom nisso, de desenvolvimento de fornecedor. Enquanto ele está fazendo isso, ele tem um processo interno que outra pessoa está fazendo e que ele sabe como está fazendo. E aí eu volto lá no início do nosso encontro aqui, onde eu falei do gabarito. Isso aqui é a melhor maneira de fazer? Está certo? Não sei. Mas a gente faz de uma maneira, e aí existe uma coisa chamada ciclo PDCA, que você roda e vê se está funcionando. Se está funcionando, você mantém. Se está ruim, você conserta.
mas você tem que fazer, entendeu? E quando você começar a colocar outras pessoas no processo, isso aqui vai ficar muito claro e você vai ver a força que isso aqui tem. Porque a pessoa vai criticar, vai falar, pô, mas isso aqui não poderia ser feito de outra forma? Aí você vai parar para pensar. Como gestor da sua empresa, você vai parar para pensar. Não, isso aí eu já fiz, eu já botei a mão na massa nisso e já fiz. É impossível o que você está falando, vai acontecer isso, isso e isso. Ou você vai falar, não, eu nunca tentei não, vamos tentar essa semana fazer isso. E aí você vê se dá para melhorar o processo ou não. E aí vai ficando um processo mais enxuto, mais barato e mais rápido, ou seja, mais eficiente. E aí toda vez que você tiver que trocar aquela pessoa, tiver que melhorar o processo, você tem, porque o seu processo está desenhado. Isso é complexo, mas é muito importante. E você não precisa pensar numa empresa como um todo, você vai mapear todo o seu processo e você sozinho criar uma empresa. Mas você pode fazer no que você está fazendo agora. Ó, isso aqui surgiu assim. Isso aqui eu estou apontando. O processo de captação surgiu assim, não existia o processo, a gente precisava captar cliente. E aí, como é que a gente faz? Tem que pensar em alguma coisa. Isso que você pensou em como fazer, só passa para o papel, de maneira simples. Ó, isso aqui é um processo. Se eu pegar alguém de fora da empresa e pedir para captar cliente, eu vou mostrar isso daqui. Aí ele vai perguntar, como é que eu elaboro essa lista de possíveis clientes? Eu já tenho isso escrito. Vou falar com ele, entra na ata, pega as empresas, mapeia, anota, não sei o quê, aí ele vai criar uma lista de possíveis clientes. Ah, como é que eu faço análise de mercado? Assim, você vai entrar você vai buscar o CNPJ de cada um, vai buscar as atas dele, aí a gente usa ferramentas tipo Siga Pregão e vai montando o procedimento. Então, eu, trabalhando em outra área, tenho uma pessoa trabalhando do jeito que a gente desenhou o processo. Isso é muito importante. E sim, é complexo, tá? Mas a gente está aí para isso. O diferencial da mentoria é esse. Se vocês forem aplicar, pode perguntar para a gente, porque isso aí a gente faz. Isso aqui faz parte da engenharia junto com o dia a dia de trabalho. Entendeu? Isso é muito importante. E pensa de maneira bastante simples. Ah, eu só realizo a venda, eu só vendo. Eu procuro oportunidade para o meu cliente licitar. Então, descreve isso. Como é que você procura oportunidade? O que você faz? Ah, eu entro no Comprasnet e jogo a palavra-chave tal. Beleza, você está descrevendo um processo. Aí, os que tiverem acima de 1.000 itens, eu não pego, porque minha empresa não consegue atender. Isso aí faz parte do processo. Entendeu? Isso é importante para vocês serem mais rápidos e eficientes no dia a dia de trabalho. Tá beleza? Eu acho que eu vou parar por aqui, porque tem bastante tempo e o assunto ficou complexo. Mas vocês vão ver que o dia a dia dele é possível de fazer e vocês vão ter ganhos reais fazendo isso daqui. Não é ganho teórico, não, é ganho real. E aí eu queria passar para vocês duas atividadezinhas, que são 2 deverzinhos de casa, que é para daqui a 2 semanas. E aí nessas 2 semanas a gente vai discutindo e vocês vão ter ganho com isso, ganho real, com licitação. O primeiro é esse aqui, descrever um catálogo de produtos, de serviços, e aí, se vocês não tiverem, pode usar o do seu cliente. Ô, Rosana, você pode, por exemplo, pegar o catálogo do seu cliente e olha os produtos que ele vende. Dá uma olhada na especificação, lê sobre o produto. Por que eu estou falando isso? Porque quando você depois pegar uma oportunidade que tiver aquele produto, você vai bater o olho e vai falar, essa especificação está certa, isso aqui está errado. Esse preço aqui de referência estão viajando. É isso. Para isso que serve a especificação, a especificidade da coisa. É você bater o olho e falar, não, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. Entendeu? Porque você tem conhecimento para aquilo. Mas para ter conhecimento tem que ler, tem que olhar, tem que observar. Tá? Aí, identificando legislação aplicável. Faz uma pesquisa no Google ou dica boa, vê nas licitações relacionadas ao seu produto ou ao seu serviço, abre as atas e vê se tem lá dentro recurso
e impugnação a respeito daquele item. Para a gente descobrir a coisa do IBAMA, que eu falei agora há pouco, da empresa, a empresa não sabia, para eles está no sangue, eles têm a certificação e ponto. A gente fez isso. A gente procurou atas de licitações que tinham a venda lá do tipo de madeira que ele vendia, e a gente começou a olhar recursos, impugnações, e aí a gente foi vendo que existia legislação específica aplicada àquele tipo de produto. Aí a gente foi ver a legislação. Aí fui no site do IBAMA. Aí fiz pergunta para o IBAMA para entender a coisa. E aí a gente consegue, no edital seguinte, já fazer uma pergunta que a resposta tinha que ser sim, e aumentava a dificuldade do fornecimento, porque ele não falava, o edital não falava daquele certificado, e a gente jogou uma legislação do IBAMA e perguntou: meu entendimento está correto? Tá, pronto, agora está valendo a regra, entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Deem uma procurada nisso daqui, nesse item 1. E aí, a atividade 2 descreve, para abril de 22, ou seja, para daqui a um ano, descreve o objetivo principal da sua empresa. O que você entende, como você entende que você vai estar daqui a um ano como empresa, ou como assessor de licitação, tá? A gente não está aqui para julgar. Se você não quiser abrir uma empresa e quiser trabalhar com assessoria, ótimo. Só pensa em como você vai estar. Eu vou estar com 4 clientes e espero faturar lá em abril de 22, 10K mensal. E aí fique livre para você pensar e ter uma meta que seja factível. Eu acho difícil daqui a um ano a gente ter um faturamento mensal de 1 milhão. Pode acontecer, mas eu acho difícil, entendeu? Então, vamos pensar de forma realista e pensar de forma grande. Eu pensar de forma grande, porém realista. É isso. E aí, desse faturamento, desse objetivo principal, desdobra em 3 metas, em 3 checkpoints. Vou dar um exemplo da nossa empresa aqui. A gente pretende, o nosso faturamento para abril de 22, a gente pretende alcançar de 3 formas: com mentoria, com assessoria e com venda para o governo. Hoje, março de 2021, a gente não faz venda para o governo, só que a gente está prevendo fazer. Então, eu tenho que, o passo seguinte, desdobrar em 3 ações. Cada meta dessa é desdobrar em 3 ações. Uma dessas ações já é estudar um mercado para que a gente possa começar a vender, entendeu? Então, é isso que eu queria que vocês enxergassem. Isso aqui vai dar clareza para vocês para saber para onde atuar, entendeu? No início, quando eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer essas abstrações, mas fazendo, a gente vem voltando assim na linha do tempo e consegue transformar em ação diária para a gente ter um foco, entendeu? E se a meta for assessoria somente, não tem nenhum problema, porque quando você desenvolve a empresa do seu cliente, você está se desenvolvendo, você está aprendendo com você mesmo. E essas metas, na verdade, elas são mutáveis, ou seja, daqui a 3 meses você pode estar pensando diferente, daqui a 6 meses você pode estar pensando diferente. Você pode mudar? Pode, mas você sabe para onde você está caminhando. Não é um negócio ao léu, entendeu? Não é um negócio... E agora? O que eu vou fazer amanhã? Não, o que você vai fazer amanhã está ligado ao teu objetivo profissional como empresa ou como assessor de licitação para daqui a um ano, entendeu? É isso. Só lembrando, tipo, na história que o Rodolfo conta, quando ele voltou, né, quando ele começou a trabalhar como assessor. E eu acho que ele ficou trabalhando com assessoria durante 3 anos. Depois é que ele começou a vender. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é não julgar, não julgar o próximo e nem se julgar. É você saber aonde você quer chegar. Isso é importante para a gente atuar no nosso dia a dia. A gente saber como que a gente está atuando. Entendeu? Era esse o recado que eu queria passar hoje. Nos outros 7 encontros, a gente vai falar... eu não vou ensinar nenhuma operação para vocês, eu não vou ensinar vocês a cadastrarem a proposta, eu não vou ensinar vocês a cadastrarem no portal,
mas eu quero trazer para vocês isso, essa visão profissional da coisa, para vocês conseguirem saber que isso aqui tem sentido, isso aqui não tem sentido. E por que que tem, por que que não tem, qual profissional que você pode procurar, qual que você não pode, qual que precisa, qual que não precisa, para não ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? É isso. Outro dia veio um rapaz me perguntar: você me ensina a fazer cobrança de órgão atrasado? Aí eu falei: cara, tu não está precisando de mim. Aí eu indiquei a Jéssica. Aí ele falou: não, eu quero aprender, eu não quero pagar, não. Eu falei: então fechou, eu não consigo te ensinar. É melhor você pegar um modelo pronto na internet e tentar utilizar. Entendeu? É isso. É assim que a gente tem que saber aonde a gente está. Entendeu? Ele queria fazer um trabalho de advogado. Precisa ser advogado para cobrar pagamento atrasado? Óbvio que não. Mas aí eu volto ao início da aula. Quem que você acha que vai escrever melhor uma cobrança? Um advogado ou a gente que pega um modelo na internet? Às vezes o modelo da internet traz observações legais que não tem nada a ver com aquele caso específico. E ele está passando uma vergonhinha gratuita, entendeu? Ao invés de poder botar na mão de um advogado, ele escreve, faz para você, você ganha 70% do valor que tu não estava nem esperando receber, que tu não sabe nem cobrar, entendeu? É essa maturidade que a gente tem que ter. Beleza, galerinha? Então é isso. Muito obrigado. O grupo está lá para vocês fazerem as perguntas. Obrigado, Bruno, pela interação hoje. E é isso. Tamo junto. Obrigado, gente.